considerado, agora dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental. E por que eu escolhi trabalhar esse tema, além da data comemorativa de verdade? Porque existe um certo tabu, um certo preconceito em cima do nome saúde mental. Porque quando geralmente as pessoas escutam saúde mental, remete a doido, remete a alguém com um transtorno mental muito grave. E aí até quando se pergunta assim, você acredita que você é saudável mentalmente? Muitas pessoas vão dizer que sim, mesmo não sendo, né? Porque existe um certo preconceito em cima desse tema. E é muito importante a gente entender que quando a gente fala em saúde mental, saúde física, é algo que eu sempre gosto de lembrar. Nós dividimos isso, uma coisa e outra, somente para estudo, por questão de estudo, questões teóricas. Mas no fundo mesmo, na prática, a gente acaba observando que uma coisa liga a outra. A saúde física está diretamente ligada à saúde mental e vice-versa. Então, assim, não, até na verdade mesmo, se a gente for pegar para levar em consideração, para analisar, a saúde mental ela vem antes da saúde física. Até porque, Gamarra, você já deve ter ouvido falar de pessoas, por exemplo, que sentem um aperto no peito forte, como se fosse um morrer, vai no médico, no cardiologista, faz todo quanto é tipo de exame clínico, físico, e aí sai do médico com a seguinte resposta: você não tem nada físico, procure um psicólogo ou um psiquiatra. E a pessoa fica muito mal por causa disso, porque parece que ela queria ter um problema no coração, né? Parece muito menos amedrontador, muito menos assustador você ter um problema físico no coração do que um problema emocional que está gerando aquele sintoma. Então, assim, é muito mais fácil você ter pessoas clinicamente, fisiologicamente saudáveis, mas mentalmente doentes e sofrendo, do que pessoas clinicamente, fisicamente doentes, mas mentalmente saudáveis sofrendo. Isso acontece por quê? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas aí que descobre que tem câncer e consegue viver bem com a doença física. Mas é difícil você ter uma pessoa completamente fisicamente saudável, mas que tem um problema emocional, um problema mental e que vive bem. Então essa questão da saúde mental, ela é muito importante, porque ela é a base, é o alicerce para que a gente possa desenvolver a nossa vida de maneira geral. Então é muito importante a gente entender que ser saudável mentalmente é um preceito básico que a gente tem que considerar como possibilidade para a gente levar a nossa vida da maneira que a gente quer. Não somente dizer que eu tenho um transtorno mental. Se você é uma pessoa que tenta fazer algo a seu favor, mas toda vez que você tenta fazer isso, você faz o contrário, você não está saudável mentalmente. Entende? Então, assim, é muito mais amplo do que transtornos mentais complexos. E aí que entra o tratamento, o acompanhamento, e tem cura. Sim, sim. Até porque é muito comum, talvez até o medo exista com base nisso, no medo de o que eu vou ter que fazer agora para poder resolver isso. Ou muitas vezes o que vão pensar de mim, né? Sabendo que eu tenho algum tipo, que eu estou indo no psicólogo, que eu estou indo no hipnoterapeuta, que eu estou indo no psiquiatra, seja lá o que for. Então as pessoas têm muito medo disso, do que os outros vão pensar. Mas sim, tem tratamento. Acontece que mesmo tendo tratamento, só é resolvido caso a pessoa queira. Entende? Então eu posso passar aqui um dia inteiro falando a respeito da eficiência do tratamento com hipnose, mas se quem estiver escutando não compreender isso, não quiser sair dessa, que não somente só querer sair, mas estar disposto a fazer o que for preciso para sair, não vai adiantar de nada. Porque existe tratamento, existe forma de sair, mas você tem que querer. E assim funciona. Porque assim, saúde é um termo muito amplo,
sabe? Até de acordo com a OMS, e eu não concordo muito bem com o conceito de saúde de acordo com a OMS, porque ele é muito utópico. Então é um completo bem-estar físico, mental e social. Se você tem algum tipo de dificuldade em qualquer uma dessas áreas, você não é saudável. Então, assim, em que momento você está completamente saudável, fisicamente, mentalmente, socialmente, sabe? É difícil. Então, a saúde, ela é uma questão muito subjetiva. Eu posso me sentir bem mesmo tendo doença física. E aí, eu estou saudável ou não? Entende? Então, assim, a saúde mental diz respeito dessa questão, de como eu me sinto comigo mesmo, em relação a como eu estou na vida. E tem tratamento, sim, com certeza tem. Só que essa ressalva, né? E fora tratamento, caso a pessoa ela ainda tenha um certo tipo de resistência, é muito importante entender que algumas coisas que a gente faz na nossa vida, elas podem nos trazer um bem-estar, algo de benéfico. Até porque, assim, Gamarra, comportamento é consequência. Okay? Então, o que a gente expressa é sempre o resultado de uma equação muito mais complexa que a gente não está vendo, emocional, racional, etc. Mas já existem pesquisas que apontam que um comportamento também influencia a nossa emoção, o nosso pensamento, as nossas crenças. Então, você cultivar hábitos saudáveis, fazer exercícios físicos, você ter um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer e você fazer aquilo, estar rodeado em meio a pessoas que vão te trazer coisas boas, tudo isso, por mais que você não esteja buscando uma ajuda profissional, pode te dar aí um certo tempo, né, para que você tenha essa possibilidade de ir melhorando. Ter um emprego? Ter um emprego ajuda muito, porque até faz parte de uma das leis de sobrevivência. Você precisa trabalhar não somente para se manter financeiramente, mas também para se ter um senso de utilidade. Porque o emprego ele também traz isso. Eu estou produzindo, eu sou útil para alguma coisa. Então essa ideia de ter um emprego ajuda muito também. Com certeza, da mesma maneira que a gente afirma isso, não ter um emprego também pode prejudicar a saúde mental de muitas pessoas. Porque aí, principalmente se, por exemplo, se ela tem uma família, ela vai começar a ter uma carga emocional ali negativa em função de não estar conseguindo suprir a demanda da família. E hoje tem muitas pessoas que vivem sob intensa pressão, né? É pressionado em casa, é pressionado na rua, é pressionado no trabalho e de repente chega um ponto aí que a pessoa não aguenta e pode até explodir, né? Sim. E infelizmente a gente não sabe nem qual é o nível necessário de pressão para alguém explodir, sabe? Porque é tão variável isso, depende tanto de pessoa para pessoa, que às vezes um comentário contigo você explode e um tapa na cara de outra pessoa ela fica calma, entende? Então não tem como você dizer. O que a gente consegue observar assim é que existem alguns tipos de comportamento padrão, né? Então, se você tem alguém que conviveu numa estrutura mais frágil, ela tem dificuldade maior para poder passar pelo desafio da vida, então qualquer coisa ou pequenos desafios já vão ser algo imenso para ela, né? Então, assim, é muito importante a gente entender que é muito difícil dizer assim, mas como é que eu posso ajudar, por exemplo, uma pessoa que está assim? A única maneira que você tem para poder ajudar pessoas assim é se manter aberto, de verdade mesmo, a entender o que está acontecendo e a saber como você pode ajudá-la. Às vezes, a maneira que você pode fazer para ajudar essa pessoa é ficando quieta, sem dar a sua opinião, por exemplo. Tá certo, então. Esse tema volta na quinta-feira ou você vai trocá-lo? Esse tema, ele não volta diretamente. Ele sempre vai voltar indiretamente, porque saúde mental é o objetivo que eu tenho aqui, em toda a entrevista, é trabalhar o tema saúde mental. Sempre trabalhando temas específicos, como se fortalecer em uma área, como ser flexível em outra, entende? Sempre é para estimular essa capacidade que nós temos, inata, de sermos saudáveis. O que acaba acontecendo que no decorrer da nossa vida a gente vai se bloqueando a algumas situações, vai fazendo com que nosso próprio corpo não consiga
fazer aquilo que ele nasceu para fazer, entende? Então, ser saudável também é você reconhecer que você tem os seus limites e que precisa quebrar algumas barreiras, muitas vezes mentais, né, criadas por nós mesmos, para poder a gente ser ainda mais saudável e conseguir atingir aquilo que a gente quer para nossa vida. Então, não diretamente, mas sim, estaremos sempre falando de saúde mental aqui no programa. Beleza, um abraço, Ítalo, obrigado pela sua presença aqui, pessoal do Instagram também, que acompanha ao vivo aí sempre a sua participação aqui. Isso. E até a semana que vem. Obrigado, Gamarra, obrigado a todos que nos acompanham. Aproveitar e mandar vários abraços aí pro pessoal ali da feira, né, que esses dias eu fui levar minha mãe lá e falou, fala pro seu filho lá que a gente acompanha ele na entrevista. Então um abraço para todas as pessoas que sempre que tem a oportunidade de me encontrar e me conhecer pessoalmente, às vezes falam, eu escuto, mas não sabia que era você. Obrigado por acompanhar, vocês que acompanham pelo rádio ou pelo Instagram ou pelo vídeo que eu publico depois. O objetivo é sempre esse mesmo, tá compartilhando uma ideia diferente, uma forma de ver as coisas diferente, porque é possível melhorar, independente de como você enxergue que esteja a situação, por mais crítica que a gente pense que esteja, sempre tem uma saída. Sempre tem uma luzinha no fim do túnel. Sempre tá lá. Às vezes a gente que tá de olho fechado. Tá certo. Abraço, boa semana e até quinta-feira. Obrigado, Gamarra. Um abraço a todos. 12h52, o tempinho é para o intervalo e eu volto.